a participação de algumas pessoas da população, as pessoas podem pedir o acesso à sala para assistir, aqueles que eventualmente desejarem fazer perguntas ao Dr. Marcelo, que é o representante da CEPLAG, de novo aqui entre nós, e da audiência anterior ficaram algumas perguntas que nós não sabemos ainda se o Dr. Marcelo teve, no curto espaço de tempo entre a audiência anterior e essa audiência de hoje, não sabemos se o Dr. Marcelo teve tempo de consultar o governo e obter as informações necessárias, as respostas, em especial as respostas às perguntas feitas pelo vereador Bruno Lessa, que presidiu a audiência anterior. Nós vamos imediatamente, eu só gostaria que os companheiros da TV Câmara me avisassem se está tudo ok, Face e site, ok. Então nós vamos passar imediatamente, e a TV Câmara passa, por favor, uma imagem do Dr. Marcelo, antes, ele vai fazer exposição, quando ele começar a fazer a exposição, a gente coloca os slides na tela. Mas para a saudação inicial, vou passar imediatamente a palavra ao Dr. Marcelo, da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Niterói. Boa noite, Marcelo. Mais uma vez, te damos as boas-vindas em nome da Comissão de Finanças e Orçamento e em nome da Câmara Municipal de Niterói. A palavra é sua. Boa noite, vereador. Boa noite a quem nos acompanha de casa, quem nos acompanha online. Estou aqui essa noite para apresentar um pouco da LDO do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. E vou passar direto aqui aos slides, a apresentação. Podemos? Okay. Vamos? Pode? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma peça dentre quatro peças de gestão, de planejamento. Nós vamos apresentar aqui a integração dos instrumentos de gestão, o plano estratégico de longo prazo, a estrutura do PPA 2018-2021, a integração do PPA, LDO e LOA de 21, a LDO de 2021, campos da LDO como metas de prioridade, alocação de recursos por função, recursos por programa, comparações com a LOA 2020 e um cronograma. Pode passar. Então, os instrumentos de gestão, os instrumentos de planejamento, são o plano estratégico Niterói que queremos, que é um plano de 20 anos, um plano de longo prazo. Esse plano ele é dividido em períodos de 4 anos. Esse médio prazo que é executado, é planejado através do plano plurianual. O plano plurianual é executado pela lei orçamentária anual, que é uma lei de 1 ano, uma lei de curto prazo. E o plano plurianual ele tem a sua vinculação com a lei orçamentária anual, que é a lei que dá execução a esse plano, pela lei de diretrizes orçamentárias, que é essa da qual nós estamos tratando hoje. Segue. Então, o plano estratégico 2013-2033, o Niterói que queremos, ele tem 7 áreas de resultado. Ele é dividido na área de mobilidade urbana, desenvolvimento e ordenamento urbano, pelo Niterói Organizado e Seguro, é a primeira área de resultado. A segunda área de resultado é a Niterói Próspera e Dinâmica, que trata sobre desenvolvimento econômico e inserção produtiva. A terceira, Niterói Vibrante e Atraente, que é uma área de resultado que trata sobre meio ambiente, lazer e esporte, cultura e entretenimento. Niterói Saudável, trata sobre saúde, saneamento, gestão de resíduos. Niterói Escolarizada e Inovadora, trata de educação, ciência e tecnologia. Niterói Inclusiva, trata sobre
trata assuntos ligados à igualdade e oportunidades, e Niterói Eficiente e Comprometida, que trata sobre assuntos ligados à gestão pública, participação cidadã e integração regional. Pode passar. A estrutura do PPA é a seguinte: ele é dividido numa dimensão estratégica, onde se demonstra a visão de futuro, valores, macro desafios. Na dimensão estratégica se dá as diretrizes para as políticas públicas. Programas, sendo nos programas, os programas refletem o valor global e existem indicadores para medir esses programas. Os programas, eles são um determinado programa, ele é dividido às vezes por várias secretarias. Esses programas têm objetivos a serem atingidos, com um órgão responsável, uma meta global, e tem um caráter finalístico, com identificação de valor, de bens e serviços à sociedade. A execução de um programa é feita via ações. Essas ações que são vinculadas ao programa, elas são detalhadas no orçamento, na lei orçamentária anual. Pode seguir. A integração do PPA, e da LOA é feita por meio da LDO. A LDO estabelece as metas e prioridades para a elaboração e execução do orçamento. A LDO tem que ser compatível com o PPA e tem uma vigência anual. A LOA reserva recursos anualmente para as ações, é compatível com o PPA e com a LDO e tem vigência anual. É bom que se frise que os recursos, apesar de serem indicados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eles são alocados na LOA. Então, a indicação que está ali na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela não é definitiva, porque ela, na grande maioria das vezes, acaba sendo modificada na Lei Orçamentária Anual. No entanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias aponta as ações a serem tomadas na LOA. Pode seguir. Na LDO constam programas e atividades finalísticas. Os programas, como dito, eles orientam as ações do governo com vistas ao alcance de objetivos estratégicos definidos no primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo. E as atividades finalísticas, elas expressam e orientam a ação governamental para a entrega de bens e serviços. Então, na LDO só entram atividades finalísticas, não entram atividades meio, como pagamento de custas administrativas ou folha de pagamento. Pode seguir. Quais são os elementos da LDO? Né? Especialmente os elementos que se encontram no anexo de prioridades e metas. Lá estão descritos o programa, e no programa existe um informativo, um nome, que informa do que se trata aquele programa. Temos como exemplo aqui Cidade Limpa. Cada programa tem um objetivo que expressa resultados a serem alcançados. Por exemplo, no nosso exemplo, Cidade Limpa, o programa Cidade Limpa, ele tem o objetivo de executar a limpeza em áreas e vias públicas. Para cada programa existe uma unidade orçamentária, né? Existe uma unidade orçamentária. Na verdade, um programa ele pode se dividir em várias unidades orçamentárias, mas sempre há o apontamento de uma unidade orçamentária que informa quem é o responsável por um determinado objetivo. Por exemplo, a Companhia de Limpeza Urbana, ela é responsável por esse programa Cidade Limpa. E a ação denomina os projetos e atividades que visam alcançar aquele objetivo do programa. No caso aqui, no nosso exemplo, limpeza das áreas e vias públicas. E dentro de cada ação existe um produto. Aquela ação, uma determinada ação onde se aloca o recurso, gera um produto e que identifica um bem ou serviço que é resultante daquela ação. Para os produtos existe uma unidade de medida e uma meta física a ser atingida. Uma unidade de medida que é utilizada para mensurar o detalhamento físico e uma meta física que determina a quantidade do produto que se deseja obter. Há um custo estimado na LDO, que é um custo que ele é apenas um indicativo. A LDO não aloca recurso. Então,
os valores que se veem ali dentro da LDO não são valores que irão ser executados, porque essa não é a peça que executa o orçamento público. A peça que executa o orçamento público é a Lei Orçamentária Anual. Alocação de recursos por área de resultado no PPA. Lembrando que o PPA é a peça que vai de 2018 a 2021. Então, foram alocados 5 bilhões 456 milhões no PPA, sendo 3 bilhões e 33 milhões na área de resultado, Niterói Organizada e Segura. 906 milhões na área Niterói Escolarizada e Inovadora e 1 bilhão na área Niterói Saudável. Né? Demonstrando que essas são as 3 áreas prioritárias dessa gestão. Niterói Organizada e Segura, Niterói Escolarizada e Inovadora e Niterói Saudável. Pode seguir? Alocação de recursos por programa no PPA. Então, nos programas do PPA, foram alocados, temos 28 programas no PPA, e foram alocados Cidade Urbanizada, 1 bilhão 705, Mobilidade Urbana, 1 bilhão 247, Atenção à Saúde, 997 milhões, Educação para Todos, 894, e o restante dos recursos foram alocados em diversas áreas, Niterói Mais Segura, Segurança Alimentar, Desenvolvimento Econômico, dentre outros. Todas essas informações, elas estão dispostas no portal da transparência, na LDO. Pode seguir. Funções por áreas finalísticas. No PLDO de 2021, a alocação está 41% em urbanismo, 15% em saúde, 13% em educação, 11% em saneamento, 9% em transporte e 11% em outros. Pode seguir. Essa é uma comparação de função. O próximo. O próximo. Não, desculpa, é esse mesmo. Essa é uma comparação da função PLDO 21 com a LOA de 2020. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a lei de diretrizes orçamentárias, nela não se alocam recursos. Os recursos são alocados na LOA. Certo? Então, o que a gente está vendo aqui no PLDO são apenas as atividades finalísticas, os projetos. Por isso tem 41% em urbanismo, 15% em saúde. Mas quando você vai na LOA, quando se verifica na LOA, em termos comparativos, tem apenas 10% em urbanismo. Então veja que o recurso, quando ele é alocado, o valor de urbanismo acaba sendo reduzido. Pode seguir. E esse aqui é um comparativo do projeto de lei orçamentária de 21 com o projeto de lei orçamentária de 20. Né? Vejam que as funções urbanismo contam com exatos 41% entre um ano e outro. Saúde aumentou um pouco, saneamento básico. Segue. Essa aqui é a evolução das despesas com educação, desde 2014. Esse gráfico mostra bem as prioridades da gestão atual. De 2019 para 2020, teve um incremento de 16%. Pode seguir? Evolução das despesas com saúde segue a mesma linha de prioridade da educação, tendo um aumento de 13% entre 2019 e 2020. Pode seguir? Essa é a variação do orçamento desde 2014 até o ano corrente, até o ano de 2020, tendo variado 12% de 19 para 20. Pode seguir. Bom, para finalizar, a gente trouxe aqui um cronograma. Esse cronograma aqui, ele demonstra 2 peças orçamentárias, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós estamos falando, da qual nós estamos tratando hoje, e a Lei Orçamentária Anual. Eu enfatizo que a LDO é uma lei, um projeto de lei que nós estamos avaliando, tem recursos indicativos, ele não tem ali uma alocação que vá ser efetivamente executada em 2021.
Porque a execução de 2021, a execução de orçamento de 2021, as despesas, o gasto público, ele se dá através da LOA, que é uma segunda lei que nós ainda vamos enviar. Temos até 30 de setembro para enviar esse projeto de lei, para que nós voltemos aqui para as audiências públicas específicas da alocação de recursos, que se dão mais ou menos no mês entre outubro e novembro. É isso. Obrigado. Ok. Tem alguém da população que tenha pedido? Não. Ao contrário da audiência anterior, nós não temos nenhuma, por enquanto, não temos nenhuma participação externa à Câmara. E antes de passar a palavra para a companheira Stephanie, que vai fazer algumas perguntas em nome do vereador Bruno Lessa, que já tinha um compromisso anteriormente e não pode estar aqui presente no dia de hoje, eu queria, só para fins de registro, uma informação, e eu explico por que a gente precisa dessa informação. Nós, da Comissão de Orçamento, entendemos que a quantificação do que se pretende fazer no ano que vem, a quantificação, ela ocorrerá quando do envio da Lei Orçamentária Anual do ano que vem, enviado para a Câmara até o final de setembro, e nós temos que aprovar até o dia 30 de dezembro. Nós sabemos disso. Entretanto, ao contrário de anos anteriores, em que aqui ou acolá pequenos problemas acontecem, esse ano em especial, já foi ressaltado pelo vereador Bruno Lessa na audiência anterior, alguns problemas, independente da codificação, que é questionada pelo próprio Marcelo, nós sabemos que a CEPLAG tem o trabalho de consolidar o conjunto de demandas e de programas que as secretarias fim do governo têm para realização, o que pretende realizar no ano seguinte. Sabemos que a educação tem propostas que são aderentes ao plano municipal de educação. Sabemos que a saúde tem programas a serem realizados que fazem parte do plano municipal de saúde, que por lei federal, inclusive, eles têm que fazer, e é evidente que na medida em que cada secretaria fim, seja saúde, educação, na medida em que ela tem que cumprir metas que estão definidas nos planos municipais de educação e de saúde, ao mesmo tempo, ela tem que passar as informações necessárias para que a CEPLAG possa, de maneira qualitativa, dizer o que nós vamos fazer, de projeto, de atividade, etc. Assim como, por exemplo, a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade tem como objetivo realizar um conjunto de ações, e elas qualitativamente e quantitativamente têm custo, que estão relacionadas aos diversos planos filhotes do plano diretor recentemente aprovado. Para você ter uma ideia, Marcelo, isso não é da CEPLAG, é uma responsabilidade de outras secretarias. Tem alguns planos filhotes do plano diretor que já deveriam ter sido encaminhados à Câmara. E eles precisam ser realizados, estão na LDO anterior, estão na LOA, que nós aprovamos para o ano em curso, e eles com prazos, inclusive, definidos, e eles não foram encaminhados até agora. Tá? Depende, Câmara, eu estou falando e quem está aparecendo para o povo é ele. Então, na verdade, nós precisamos, independentemente da checagem do que está sendo feito este ano, no ano em curso, nós precisamos saber se um conjunto de iniciativas ou de ações que nós precisamos ter, e aí nós não é uma cobrança executiva, não. Porque ninguém no planejamento imaginava, quando a LDO foi feita, as ações que eventualmente nós teríamos que fazer no pós-pandemia. O que a saúde está pensando para pós-pandemia? O que nós estamos pensando para uma cidade que vai passar por uma situação diferente, do seu ponto de vista ambiental,
sob o ponto de vista de costumes, que ações o governo terá a iniciativa de fazer, em conjunto com a sociedade, para que nós enfrentemos uma outra normalidade. A pandemia nos freou a todos. Então, não é uma tarefa apenas do Executivo, é ter pensado ou adivinhado o que nós faríamos como consequência de uma pandemia que ninguém esperava. Então, a pergunta que eu faço de maneira muito objetiva, até para que a gente possa combinar de que maneira nós não percamos tempo na aprovação da LDO, mas, por outro lado, nós tenhamos oportunidade de, através de emendas aqui, e as emendas precisam ser discutidas com o próprio Executivo. Não adianta o Poder Legislativo bolar uma série de iniciativas e nós não temos condições em tempo hábil, que não atrase o trabalho do planejamento e da Fazenda, em tempo hábil nós façamos. Então a pergunta você já me respondeu informalmente, mas eu gostaria que ficasse registrado. Todas as secretarias que alimentam de dados a CEPLAG, elas têm um determinado prazo para informar esses dados. Elas são informadas e têm um prazo que é até quando? Início de março? Não, de LDO. Não, 25 de abril, não, 25 de abril não, porque vocês encaminharam 14 de abril, mandaram a LDO para nós. Perdão, de março. Varia de ano para ano, porque depende do calendário do ano. Ok. De qualquer maneira, para que vocês tenham encaminhado para a Câmara em 14 de abril, e ninguém faz mágica, vocês receberam os programas em março. É evidente, isso apenas reforça aquilo que eu estava dizendo antes. Em março, ou até antes de março, quando nós estávamos no primeiro caso de óbito em Niterói, a LDO repete de maneira, em vários setores, de maneira quase que burocrática, a LDO anterior. As ações, na verdade, elas captam do próprio PPA, né? Do próprio PPA, porque o PPA gera 4 filhotes de LDO e a LDO 4 filhotes ou projetos decorrentes do PPA. Então, na verdade, o PPA que foi pensado, e nós e atualizado ano a ano, mas o PPA em si não levava em conta nenhuma ação que pudesse considerar que nós teríamos pandemia. Eu não estou dizendo que nós vamos descobrir a pedra, mas uma coisa é certa. Que programas de vacinação adicionais nós vamos fazer? Nós temos uma ação específica aprovada aqui pela Câmara. Para isso, né? Mas, por exemplo, não tem vacina ainda. O governo federal vai dar? Nesse governo federal nós temos sérias dúvidas se o governo federal está querendo apoiar qualquer coisa que venha, não só não está apoiando, como está boicotando um conjunto de ações de governos estaduais e de governos municipais. Então, até que ponto os desdobramentos dessa pandemia que nos abala, que cai sobre nós, até que ponto nós precisamos pensar coisas novas que não estejam obrigatoriamente cobertas pelas ações de saúde, pelas ações de assistência social e até pelas ações de continuidade. O Bruno Lessa falou com razão que tem programas que nós aprovamos por iniciativa do governo municipal, os programas de apoio empresarial do tipo Empresa Cidadã, fase 1 e fase 2, e Fundo Supera Niterói, que passam do exercício desse ano e vão ter desdobramentos também no exercício de 2001. Então, entre nós, não está definido ainda, Marcelo, nós vamos verificar se existe necessidade para algum setor específico do governo, nós obtermos explicações sobre algumas ações e alguns projetos que foram delineados, em relação aos quais nós, Poder Legislativo, temos dúvidas. Então, já temos a informação que março deve ter sido a data, até março pode ser que as pessoas tenham atualizado com o maior cuidado possível, pode ser que não tenham feito atualizações condizentes com a realidade. Muito bem. Então, eu queria pedir, Stephanie, você se quiser, você quer ficar sentadinho? Arruma ali um microfone para a Stephanie. Apareceu uma pergunta? Deixa eu ver aqui.
É aqui de cima ou lá? É aqui? Aqui embaixo foi. Ah, ok. Só tem essa pergunta. Mas é uma pergunta que não é pro, não, mas eu respondo, né? Alex, obrigado por ter entrado. Alex, você de vez em quando entra na minha página, mas não interessa, a página é para isso mesmo. O Alex Pinto pergunta, hospital psiquiátrico de Niterói, sem medicamentos. Cadê a fiscalização, Paulo Eduardo? Está fazendo uma pergunta para o presidente da... Está fazendo a pergunta para o presidente da Comissão de Saúde. É evidente que é para mim. Nós temos requerimentos de informação e denúncias feitas. Não tem denúncia feita em imprensa de Niterói, ô Alex. Eu vou pedir assessoria do gabinete para mandar para você as matérias que saíram no jornal, em que a Comissão de Saúde denuncia e cobra do governo. A menos que você queira alguma ação mais radical, do tipo pegar uma arma e ir com arma em punho, pressionar o presidente ou o diretor do hospital psiquiátrico. Os trabalhadores em saúde merecem, nesse momento, todo o nosso apoio em relação à batalha que eles estão travando em defesa da vida. Nós temos pessoas com Covid em várias unidades de Niterói, é evidente que tem algumas que são especiais, mas nós vamos continuar cobrando a falta, sim, de medicamentos, e ela já foi denunciada. A assessoria, se você informar o seu WhatsApp, nós vamos providenciar que você obtenha resposta. E o Alex Pinto acrescenta, fundo supera Niterói, mais uma pegadinha. A maioria não consegue o benefício devido à burocracia criada pelo único banco, que é o Banco do Brasil. Alex, eu acho que você tem razão, mas é pegadinha de quem? A pegadinha, independentemente das críticas que alguns de nós, eu em particular, fazemos ao governo Rodrigo, a pegadinha não é do governo Rodrigo. Se tem alguma pegadinha, é a conduta do banco oficial de todos nós, Banco do Brasil, que é um banco estatal comandado pelo governo federal. Então, essa pergunta que você está fazendo, nós poderíamos encaminhar ao presidente Jair Bolsonaro. Que tipo de orientação ele deu para que o Banco do Brasil, um banco oficial, não esteja promovendo as ações necessárias ao apoio ao empresarial? O que é pegadinha? A lei não é uma pegadinha. Se o Banco do Brasil, que no primeiro momento imaginava financiar com juros de 2%, que foi o acertado, numa mensagem posterior, o prefeito de Niterói reajustou por uma nova mensagem o juro a ser praticado de 2 para 2,95, um aumento, portanto, de 47%. E mesmo assim, do conjunto, se eu não me engano, chegou a 3 mil empresas, que até o momento que eu tenho dado, pediram uma ajuda para capital de giro do governo municipal, e se dos 3 mil apenas, segundo o dado atualizado pelo Galo, 42 empresas conseguiram o aval do Banco do Brasil, a pegadinha é de quem? O Banco do Brasil, se está colocando problemas adicionais em relação àqueles que anteriormente tinham negociado com o governo, a pegadinha deve ser do governo federal. E creio que, como eu, você não apoia o governo federal nas atitudes que ele está tendo em relação à pandemia e o boicote ao financiamento. Tem uma pegadinha federal, porque, ao contrário do setor financeiro, que recebeu trilhões de financiamento e de empréstimo para se sustentar enquanto atividade, enquanto as companhias aéreas estão recebendo, o pequeno, micro e médio empresário não está recebendo. Aliás, naquela reunião em que foi tornada público, o Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, que eu creio que você, como eu, não apoia, mas no governo Bolsonaro ele disse claramente para quem quisesse ouvir. Era só uma reunião entre ministros, mas depois foi tornada pública. Ele disse com toda clareza que a gente deveria encarar como realidade a possibilidade de muitos pequenos e médios empresários morrerem na praia, irem à falência. E que a preocupação do ministro Paulo Guedes é a preocupação com os grandes empresários do Brasil. Então, se tem alguém
que esteja boicotando um projeto que recebeu o nome Niterói de Fundo Supera Niterói, não é o prefeito Rodrigo. O Rodrigo pode merecer um conjunto de outras críticas, mas não é justo atribuir isso como pegadinha. Nem a comissão, outra colocação. Marcos Vinícius, previsão de creches em 2021, essa talvez seja para você, Marcelo. A previsão de creches em 2021, este problema já se tornou crônico. Alguma posição referente à creche não construída no Coronel Leôncio? É algo relacionado, talvez o Marcelo, não sou seu porta-voz, mas é uma cobrança que nós vamos anotar para cobrar da Secretaria de Educação, da Fundação de Educação e da própria MUSA. A pergunta previsão de creche 2001, e ele pergunta, alguma posição referente à creche não construída no Coronel Leôncio será novamente promessa de campanha? É uma pergunta que ele está fazendo a nós, a gente vai verificar e tentar responder. Esse foi o Marcos Vinícius Gomes. Marcos Vinícius Gomes é formiguinha. Não é formiguinha? É formiguinha. É ele, é o próprio. Nosso querido companheiro, sempre presente nas audiências. De novo, Alex. Alex, estou desconfiado que você gosta muito de nós todos. Nem a Comissão de Saúde consegue livre arbítrio e acesso às unidades hospitalares municipais. Igual ao Hospital Oceânico, até hoje não conseguimos saber quantos leitos estão vagos e ocupados. É verdade. Esse foi um pedido formal ao governo que está nos devendo, com precisão, essa informação. Quanto ao fato de não ter acesso, você está enganado. Eu entro em qualquer unidade, eu só não entro num consultório onde um médico esteja atendendo o paciente, porque é uma questão de ética. Mas não tem nenhuma impossibilidade, a menos que você me queira ver morto e queira que eu contraia Covid visitando as unidades hospitalares. Mas temos acesso sim. E muito provavelmente nós vamos fazer uma visita, não só eu como outros vereadores, vamos fazer uma visita surpresa ao Hospital Oceânico. Outra pergunta relevante, depois a gente anota para a gente procurar a resposta. O Alex pergunta de novo. Pegadinhas da Prefeitura. Por que não dividiu esse empréstimo com outros bancos? Monopolizou em um só banco. Foi feito um processo de licitação em relação ao qual duas instituições financeiras se apresentaram. E o Banco do Brasil ganhou a preferência. O Banco do Brasil, por orientação do governo federal ou não estou afirmando que seja, não está dando conta, não foi novamente o problema do governo. E o governo anunciou à Câmara, porque questionamentos, Alex, que você está fazendo, são questionamentos que estão sendo feitos pelos vereadores de Niterói, não apenas do Paulo Eduardo, mas os membros, em especial da Comissão de Finanças e Orçamento, estão questionando. E a Prefeitura abriu um novo processo para verificar a possibilidade de outras instituições, além do Banco do Brasil, entrarem, cooperativas de crédito. Não temos posicionamento definitivo. Eu sei, Alex, eu estou entendendo que você fala do programa Supera. O programa Supera está sendo, na minha opinião, prejudicado não por intenção do governo, porque o governo alocou um fundo para bancar o juro de financiamento de tantas empresas que se candidatassem até R$250 mil para quem tem um determinado faturamento, e não saiu como o governo imaginava, e a Câmara imaginava, por problemas causados de fato pelo Banco do Brasil. Agora, o Banco do Brasil, não se esqueça, é um banco oficial, comandado e coordenado pelo governo federal. Bom, se tiver outras perguntas, a creche, e aí você vê, a previsão de creche, não vai poder responder, eu acho, com precisão, mas ele pergunta objetivamente sobre a Coronel Leôncio. E eu vou passar as perguntas, aquele lá, senta lá se estiver confortável, mais à vontade. Hein? Tá. Stephanie, do gabinete do vereador Bruno Lessa.
que é vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Queria dar uma justificativa da ausência do vereador Carlos Macedo. O vereador Carlos Macedo passou boa parte do dia de hoje com o governo municipal discutindo, Marcelo, emendas e discutindo a própria LDO e outros projetos de vereadores que estão tramitando na casa. Razão pela qual, com justiça, ele ficou ocupado o dia inteiro e não participou da sessão e não está participando dessa audiência. Stephanie, por gentileza. Está funcionando aqui? Está com som? Tá. Boa noite, Marcelo. Eu trabalho com o vereador Bruno Lessa. Ele pediu para apresentar alguns questionamentos no mesmo sentido dos que ele já tinha apresentado na outra audiência pública. São muito em relação à questão numérica, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ficou claro que deveria vir na LOA, mas a partir do momento que o Executivo apresenta elas aqui no PLDO, eles têm que fazer sentido. Então, assim, a gente tem um programa de drenagem e pavimentação que prevê 50 quilômetros por 38 milhões de reais. E logo abaixo, o mesmo programa, na verdade, de melhoria da macrodrenagem, prevê 4 quilômetros por 51 milhões de reais e 340 mil. Então, acaba por não fazer muito sentido os valores entre um programa e outro e a própria quilometragem. Qual é? Você pode só repetir o Stephanie, primeiro? você pode dizer o nome do programa, porque facilita quem está com a LDO em casa? O nome do programa... O primeiro de 58. O nome do programa... Eles estão no programa Cidade Urbanizada e são duas ações. A primeira, drenagem e pavimentação de ruas e logradouros. E o segundo, implantação e melhoria da macrodrenagem. Qual o valor? O primeiro são 50 quilômetros e 38 milhões e 900 mil reais. E o segundo são 51 milhões de reais para 4 quilômetros. 4 quilômetros, 51. Qual é o nome do segundo? A ação é implantação e melhoria da macrodrenagem. Por favor. Falou? Não. Implantação e melhoria da macrodrenagem, desculpa. Não tem? Certo. Um outro ponto é em relação à sede da NITPREV, que está aqui para a construção da sede, mas a meta e a unidade de medida está em porcentagem, e está com 50% da construção da sede. A nossa dúvida é se ficaria para o próximo ano, para 2022, seria uma obra grande da construção da sede, ou se seria uma reforma da sede atual. Qual o valor? O valor é 1 milhão. Ok. Isso é NITPREV, né? NITPREV. A NITPREV não é de hoje que a própria secretária Giovana tem defendido a tese de que precisa ter mais conforto, a NITPREV, etc. É uma prioridade questionável, mas o governo tem o direito de estabelecer as prioridades, né? Eles alegam que aquela sede que fica quase em frente à igreja Nossa Senhora da Conceição é uma sede acanhada e que mereceria um outro tipo de aporte de recursos. Uhum. Isso é questionável, né, Stephanie? Eu já estava, inclusive, conversando com o Bruno, porque, por exemplo, onde o Marcelo trabalha na CEPLAG. É um prédio da antiga Companhia de Energia Elétrica de Niterói. A CEPLAG, se eu não me engano, ocupa 3 andares, 2 andares, e tem um conjunto de outros andares que, por meu gosto, coloca em risco a vida dos companheiros que trabalham lá, porque a insalubridade com certeza deve estar acontecendo em ambientes não ocupados, nos andares superiores. E se é um local confortável, nós poderíamos ter, inclusive, ou o aluguel para a NITPREV trabalhar, ou então a compra. Sim. Mas, enfim, é uma discussão que a gente faz com o governo. O questionamento da NITPREV é justamente saber se ele vai ser um gasto contínuo, porque eles falam em 50% da construção da sede. Então, se essa vai ser uma construção de uma sede nova, onde ela vai ser, vai demorar esse tempo todo, 1 ano só para metade, vão ser 2 anos para dar a conclusão, essa informação a gente não tem. Uhum.
Só um momentinho. Aqui no programa... Programa Cidade Urbanizada ainda. A ação Reurbanização de Ruas e Áreas de Lazer. Tem como unidade de medida, unidade e a metafísica 2. E o valor 10 milhões de reais. A próxima é no programa Mobilidade Urbana. A ação Realização de Obras Viárias. Bota como 2 quilômetros e 30 milhões de reais. A reurbanização. Um outro questionamento, esse aqui é sobre transporte público. Está no programa Mobilidade Urbana também, e fala da concessão das gratuidades. A meta está em porcentagem e bota 25% de concessão de gratuidades. Isso não tem como você só conceder gratuidade para estudante a 25% dos estudantes e nem para os deficientes físicos. Nos dois casos, está a meta em 25%. Valor de 6 milhões para estudante e 7 milhões para deficientes físicos. O questionamento é no sentido de como vai atender só 25% dessa parcela da população. E aí, ainda no programa Mobilidade Urbana, tem uma ação operacionalizar bilhete único. E a meta física está 100, só que não tem unidade de medida. Então, a gente não sabe se é 100%, 100 unidades. A gente não tem essa informação. O valor são 21.750.000. Agora é no programa Participação, Transparência e Gestão. A ação Aprimorar o Portal da Transparência. E aí está com unidade de medida, unidade e a metafísica 50. Só que a gente só tem o portal da transparência, então ficou sem sentido esse programa como um todo. Precisa do valor, Marcelo? 350.000. Agora, voltando para o programa Cidade Urbanizada, a gente tem uma ação chamada Implementação do Programa Calçada Livre. E a meta é em porcentagem, eles botam 25% por 66 milhões de reais. E aí a gente não sabe nem o que consiste o programa Calçada Livre e nem porque vai ser só 1/4 das calçadas da cidade por um valor tão alto. 66 milhões. Seguindo no programa Cidade Urbanizada, tem a porcentagem de recuperação da malha asfáltica em 15%. Recuperação asfáltica. Aí bota para recuperar 15% do asfalto da cidade, por 4.800.000. O questionamento é por que só 15%, e não a totalidade. Ou, se possível, aumentar para 25%, para atender um pouco mais das vias do município. Deveria asfaltar mais, porque, na verdade, ela não é de asfaltamento. Ela é de manutenção do asfalto já existente.
Olha, recuperação asfáltica. Agora o programa Proteção Animal. Tenho ação Controle de População de Animais. E a unidade está como 50 e o valor são 300 mil. O que a gente quer entender é o programa como um todo. Se isso é uma castração de 50 animais, é controle de população animal. Então a gente não sabe se é o controle da população de animais de rua, de animais silvestres, não tem essa explicação. E bota como unidade 50. Eu imagino que seja castração, porque é uma maneira de controlar a população de rua. Mas precisava esclarecer melhor isso. E agora, aqui é no programa Resiliência a Desastres. Manutenção do sistema de monitoramento de alagamentos e deslizamentos. Metafísica 25%. Só que não tem como monitorar só 25% da cidade. Então, o questionamento é nesse sentido também. Manutenção. São só esses. Obrigada. Marcelo. Obrigado, Stephanie. Pode, Marcelo. Podemos? Vai, Marcelo. Bom, a primeira aqui foi a do Formiguinha, né? Ele perguntou sobre a previsão de creche para 21. E eu não tenho informação para dar sobre creches específicas que serão construídas. No entanto, obras acontecerão no município, possivelmente, dentre manutenções e construções, creches serão construídas, escolas. Afinal, esse governo, desde o seu início, é como aquele gráfico que eu mostrei. A evolução no investimento da educação, a evolução que não se vê em nenhum outro município desse país, né? Mas, como ele falou da Coronel Leôncio, acho que é interessante de ver, demonstrar como a gestão se preocupa com a Coronel Leôncio, né, com a saúde especificamente. Né? Lá vai passar agora a contar com um novo módulo do programa do médico da família. Então, não estou respondendo especificamente a pergunta sobre a creche, mas eu acho que o Formiguinha vai ficar feliz em saber que vai chegar um módulo de médico da família. Formiguinha e a população da Coronel Leôncio, né? Que está chegando lá em breve. Tá. Sobre aqui as quantificações que foram perguntadas, algumas eu vou tentar responder, outras eu não vou ter uma resposta concreta para dar, porque eu não tenho aqui memórias de cálculo, né? Principalmente para falar de valores. Então, quando a gente fala aqui de uma drenagem e pavimentação e de uma implantação de melhoria de macrodrenagem, são coisas distintas. Né? E você é engenheiro, né?
Não, Eu fui um dia, né? O senhor como engenheiro sabe que, às vezes, até dependendo do solo de um lugar, a obra ela varia de preço, então não é pela quantidade de quilômetros, é pela dificuldade da obra. Só que nós não temos aqui a memória de cálculo, nós não temos o projeto especificamente. No entanto, todos esses projetos que estão definidos aqui, e como eu falei no início, eu não tenho aqui um valor fixo, estipulado, que é o que vai gastar no projeto. Aqui é um mero indicativo que sofre uma reavaliação na LOA e lá na época da licitação coloca para um determinado preço, entra os concorrentes e sai por um preço muito menor, né? É assim que funciona. Projetos vultuosos, projetos muito grandes, acabam passando por discussão, por audiências públicas. Então, todos os trâmites de conhecimento da população, os processos legais, o projeto propriamente dito, as memórias de cálculo, isso é amplamente divulgado. E na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que está colocando aqui é uma determinada ação, né, prevendo que, olha, a gestão tem a intenção de executar um determinado projeto, não que vai sair por esse valor, por esses valores. A sede da NITPREV, quando a gente coloca um percentual numa obra, a própria medição da obra ela é por percentual. Você está construindo um prédio de 4 andares, né, um prédio de 5 andares, e mais uma vez, eu não tenho aqui o projeto especificamente, né, mas você está construindo um prédio, você mede por percentuais. Né? Você vai construir uma pista, por exemplo, de 10 quilômetros, se você executa 30% da obra, executa 3 quilômetros, o percentual pode ser uma métrica a ser adotada. Né? Quando você bota 1 milhão... Oi? É possível que passe. Há a possibilidade de que passe, a possibilidade. É algo possível. E colocar o preço aqui, tanto o preço é indicativo, que 1 milhão para a construção de uma nova sede seria um preço até relativamente simbólico. Né? Você perguntou se é gasto contínuo. Olha, na LOA, na LDO, nós não temos nenhum gasto contínuo, nós só temos... Não, é aquilo, você indica, você faz um indicativo de uma ação. Só que determinadas, às vezes aquilo perde a prioridade ao longo do tempo. Perde a prioridade. Tem determinadas ações, os próprios vereadores fazem emendas, tem uma determinada ação que é executada num ano, no outro ano muitas vezes não é executada. Né? Às vezes uma ação é executada e entende-se que pode ampliar ela acaba avançando um pouco. Né? Reurbanização de ruas e áreas de lazer. Aí está aqui, unidade 2, mais uma vez, eu não conheço o projeto, eu não sei qual é o projeto. Se for um projeto, por exemplo, um projeto imenso de um centro poliesportivo, não deixa de ser uma unidade de lazer. Então, isso aqui é algo que realmente você tem que saber o que é o projeto, faz-se um indicativo aqui. E a depender do que é o projeto, coloca lá na LOA, aloca o recurso na LOA, e só no ano que vem se divulga o projeto, se faz esse projeto caminhar, e se dá o conhecimento de um modo mais acertado em termos de valores. Né? Concessão de gratuidades aqui, 25%, operacionalização de bilhete único operacionalização do bilhete único, percentuais aqui, eu vou me comprometer de rever isso e enviar esses percentuais aqui, no entanto, os valores estão certinhos. Certo. Sim. Quanto às unidades de medida, nós vamos rever. Aprimorar o portal de transparência, unidade 50. Vamos rever essa unidade de medida, me comprometo a enviar isso para cá. A implementação do programa Calçada Livre, 66 milhões, 25%. Olha, a gente coloca, a unidade de medida, ela é extraída do plano plurianual. Né? No plano plurianual tem lá, mais uma vez, a obra medida por percentuais. No plano plurianual tem uma determinada obra, um determinado programa, que é de um determinado valor e você vai cumprindo percentuais ano a ano. Inclusive, é essa a função a que se destina a LDO. É fatiar, digamos assim, é priorizar aquilo que está
no PPA. Então, 25% pode ser plausível, né? Só que a gente tem que conhecer o... Oi? Não, seria 100%. Eu não sei o que foi executado esse ano, se tinha isso no ano passado. Tem que ver o projeto, teria que ver o projeto. Outra coisa, não executou 100%, mas executou uma parte do projeto no último ano. Executa-se no último ano e a próxima gestão pode dar continuidade ou não. Recuperação asfáltica, 15%. Eu acho muito coerente 15%. Né? Fala, tem que aumentar, tem que botar 25%, tem que botar 30%. Aí é uma decisão que é uma decisão de governo. Entende-se que a cidade está bem conservada. Eu acho que isso pelo menos, é um consenso quando se conversa com qualquer cidadão de Niterói. A cidade está conservada, a cidade está cuidada. Né? Se ela está cuidada, não está precisando fazer mais de 15% de recuperação asfáltica, então não teria cabimento fazer mais. Né? Proteção animal, controle de proteção animal 50%. Eu vou verificar isso aqui também e vou te passar. Resiliência a desastres, manutenção, né? Meta de 25%. Isso aqui, como é manutenção, pode ser a manutenção manutenção das diversas ações, das diversas entregas que já foram feitas. E às vezes fez uma determinada entrega em 2019 e é nova, fez uma em 2017, uma em 2018, uma em 2019. As de 2017 já cabe uma manutenção. De repente as de 2018 e 2019 não. Isso aqui é algo assim, eu acho que é coerente. Eu acho que tem coerência manter 25%. Ficou alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que... Temos alguma pergunta mais aí? Estamos apenas verificando a existência de novas perguntas para a rodada final. São essas aqui, né? Em Niterói, na própria página, isso? Está aqui. Esse daqui é o primeiro. Perguntas, a primeira delas, de novo, eu acho que o Alex, tem perguntas do Formiguinha. Vamos lá, vamos à primeira. Em Niterói, na própria página da Casa do Microempreendedor de Niterói, se tem a informação de que mais de 28 mil microempreendedores individuais ok. É uma crítica, que é uma crítica também de vários de nós, que estamos buscando até hoje. Tem uma quantidade de microempreendedores individuais e seus auxiliares, e por questões que o Alex classifica como burocráticas, eu acho que não é burocrática, não, eu acho que o governo ainda não se sensibilizou para a necessidade de solucionar a questão dos microempreendedores individuais que não têm alvará. Essa é uma luta importante. E o exemplo claro disso, não é para ser plaga, mas eu estou respondendo ao Alex, são cabeleireiros e trabalhadores em salões de beleza. O alvará é do dono do salão de beleza, é do barbeiro, etc. E em vários desses ambientes, os microempreendedores individuais, enquanto tal, eles prestam serviço ao barbeiro. Então, ele é um trabalhador em salão de beleza ou em barbeiro, mas eu estou dando um exemplo, deve ter outras atividades. Eu poderia, pensando alto aqui, numa oficina mecânica, em que você não tivesse relações de trabalho, você tivesse microempreendedores individuais
e que prestam serviço àquela oficina mecânica consertando um determinado carro. Então, microempreendedores sem alvará é uma demanda, Alex, demanda do conjunto da Câmara, e nós temos que sensibilizar o governo para, à luz dos recursos que ele dispõe no Tesouro, decorrentes do superávit financeiro, que é lá atrás decorrente de royalties não utilizados e que são passados de ano para ano, mas nós estamos correndo atrás. No momento que a cidade sangra, que a maioria dos comércios não pode funcionar, e assim pequenos empresários ficam sem renda, eles criam novamente pegadinhas. Eu não concordo, mas eu preciso passar a minha impressão de que o governo está tentando. E é ruim que a gente não esteja, enquanto governo e poder legislativo, ajudando como gostaríamos de ajudar. Após muitas cobranças, conseguimos colocar o projeto de auxílio dos MEIs sem alvarás em votação. Foi aprovado e o Executivo não sanciona. Tem uma série de projetos, hoje foi inclusive uma cobrança na sessão de hoje, tem projetos que já deveriam ter sido sancionados, já foi definido aqui que, uma vez não sancionado nem vetado pelo prefeito, o presidente do Poder Legislativo, o vereador Milton Carlos Lopes Cal, vai promulgar todos esses projetos. E o Executivo não sanciona. Assim também sobre os auxílios das famílias de vagas nas escolas municipais, que estão sendo prejudicadas 2 vezes, por não terem vagas e também por não conseguirem o auxílio. Verdade, esse tem que ver em que nível está, mas já foi aprovado, temos que ver o prazo para sanção, se o prefeito está cumprindo ou não. Alex, de novo, Alex Pinto, por qual motivo o Legislativo não pressiona o Executivo para esses projetos serem sancionados com urgência? Quem tem fome tem pressa. É verdade, quem tem fome tem pressa. Mas, se o conjunto do Legislativo quisesse pressionar, essa pressão seria feita. Nós não podemos tomar o lugar do prefeito e fazer por ele aquilo que é a responsabilidade dele. O Marcos Vinícius Gomes, o Formiguinha, o médico de família fica na João Brasil, irá atender a comunidade, porém fica na rua principal. Primeiro médico de família com o nome da comunidade que atende fora. Vai entender, irmão? Aí uma definição do governo, qual é o nome que ele está dando aos postos, né? Alex Pinto, de novo. Foi prometido pela Prefeitura e também pela Conservação que em Niterói as trocas de lâmpadas de iluminação seriam feitas em até 72 horas. Porém, observo que isso só ocorre na Zona Sul. Na Zona Norte, no Baldeador, temos protocolo igual a esses. Aí ele dá o número do protocolo, nós vamos anotar e encaminhar via as nossas comissões, o gabinete, o questionamento. Ele dá um número de protocolo que estão há mais de um mês sem ser executado para que tenhamos diretor de iluminação alvarenga não funciona, exonera. Você não pode exonerar, né? Eu não posso exonerar o alvarenga. O que a gente pode fazer e vamos fazer, Alex, só confirmando, tá? Você manda a resposta. O protocolo 218.811, que tem mais de um mês, portanto, muito mais do que 72 horas, é dever nosso, tá? Nós vamos cobrar do diretor de iluminação e da secretária Deise Monassa para ver o que está faltando para que esse atendimento tenha sido feito em 72 horas. E a última pergunta, Marcos Vinícius Gomes, na audiência de 2019, me foi dito que ao solicitar no ESIC informações de transparência, na audiência de 2019, me foi dito que para pedir informações no ESIC. Aguardo informações até o momento. Não ficou claro para mim, Marcos, se você está dizendo que você fez e está esperando, se está esperando até hoje
informações que você pediu pelo SI que não vieram. Alex, está agradecendo pela atenção, é nosso dever. Boa noite, Alex. Eu vou passar imediatamente ao companheiro Marcelo para que ele faça as considerações finais. Não temos mais perguntas, a não ser essas que foram colocadas. Aqueles questionamentos que dizem respeito a uma ação direta do Poder Legislativo, o meu gabinete, o gabinete do Bruno, nós vamos encaminhar, inclusive essa, ao diretor de iluminação Alvarenga, que trabalha subordinado à secretária Deise Monassa. Ok? Boa noite a vocês que nos acompanharam. Eu vou passar a palavra ao Marcelo. Não teve, mas faz considerações finais e eu faço as minhas depois e a gente encerra. Vereador, eu queria agradecer pela atenção, queria agradecer a quem está assistindo. Acho que é muito importante que a população participe desses momentos. Esse também é um momento de exercer a democracia, de exercer os deveres. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Bom, antes de terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, em função de algumas considerações que foram feitas por alguns vereadores, hoje nós não tivemos nenhum vereador acompanhando a audiência pública, mas em função de observações de alguns vereadores que vêm já estudando a LDO, nós vamos ter que encaminhar junto ao presidente da comissão, vereador Carlos Macedo, a maneira pela qual nós vamos encaminhar algumas reuniões que nos parecem importantes e que não dependem diretamente da CEPLAG, a gente compreende isso, mas que dependem de algumas secretarias, em especial a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade Urbana, em relação à qual, inclusive, está subordinada a Nittrans, que faz quantificação de passagens, de isenções, liberações, estão todas também subordinadas à Secretaria de Urbanismo e Mobilidade. Então, nós vamos verificar de que maneira nós encaminhamos, com a maior brevidade possível, a uma tendência que está na cabeça da maior parte dos vereadores, que nós não tenhamos recesso esse ano, por uma questão de atenção e prioridade que nós devemos dar às pessoas que ainda estão precisando, não só da ação do Executivo, mas também da atenção do Legislativo. Nós provavelmente não teremos recesso esse ano, nós vamos, durante esse período que seria do recesso, nos organizarmos para enfrentarmos as reuniões que eventualmente tenhamos que ter junto ao Poder Executivo para tratar de LDO e as próprias demandas de alguns órgãos do governo por informações importantes. Nós vamos fazer um resumo dessa audiência e dos questionamentos dessa audiência e verificar uma maneira, junto ao vereador Carlos Macedo, de encaminhar ao governo como um todo aquilo que nós julgamos importante ainda enfrentar para que possamos dar conta da aprovação, discussão, análise das emendas e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2021. Quero agradecer a todos e está encerrada a presente audiência pública. Um abraço para todos e boa noite.